Outro assunto que está na pauta de hoje é o referendo de uma liminar que foi dada pelo presidente. À esquerda da tela, Flávia Alvarenga, apresentadora. Hoje, os ministros vão decidir se confirmam ou não a medida. O presidente é o relator da ADPF, que questiona uma lei municipal de Uberlândia. Em 2022, por meio da liminar, a lei foi suspensa. A lei proibia a vacinação compulsória contra a Covid-19 e a aplicação de restrições aos não vacinados na cidade. O repórter Pablo Lemos tem os detalhes. A manutenção ou não da decisão estava sendo analisada no plenário virtual, mas por causa de um pedido de destaque do ministro Nunes Marques, deve agora ser discutida no plenário físico. A norma estabelece que nenhum gestor da administração pública de Uberlândia pode exigir dos servidores comprovante de vacinação contra a Covid-19. A lei ainda prevê que nenhuma pessoa poderá ser impedida de frequentar local público ou privado por ter se recusado a tomar qualquer vacina, inclusive a da Covid-19. A ação foi apresentada pela Rede Sustentabilidade. O partido alega que a lei vai contra o entendimento do STF, que considerou constitucional a vacinação compulsória e a imposição de medidas para quem se recusar a tomar a vacina contra a Covid. Ao conceder a liminar, o ministro Barroso confirmou o argumento do partido e também destacou a jurisprudência do tribunal de que matérias relacionadas à proteção da saúde devem ser norteadas pelos princípios da precaução e da prevenção e que sempre que houver dúvida, deve-se adotar a medida mais conservadora para evitar o dano. No plenário virtual, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia e a ministra hoje aposentada Rosa Weber votaram para acompanhar o relator. Com o pedido de destaque do ministro Nunes Marques, no julgamento no plenário físico, todos terão que votar de novo. Só não vai votar o ministro Flávio Dino, porque o voto da ministra Rosa Weber, a quem ele substituiu, será mantido. Nesse caso, a gente tem a questão da vontade individual e também a proteção à saúde coletiva. Sobre a vacinação, o Supremo já arbitrou em mais de uma situação que a saúde coletiva é sempre mais importante que a vontade individual. Nesse caso, então, em vez de ser uma ADI, é uma ADPF porque é uma lei municipal. Você explicou isso pra gente. Exatamente. Dependendo do que acontecer no referendo, a lei vai ser mantida, vai ficar inconstitucional, porque por enquanto ela está suspensa. Aí ela não pode ser aplicada. Se for confirmada a inconstitucionalidade pela lei, pela maioria absoluta dos ministros do Supremo, na sessão de hoje, caso esse julgamento venha a ser realizado efetivamente, porque a gente viu que ele começa no plenário virtual, mas em razão de um pedido de destaque vem para o plenário físico. Dentro dessa dinâmica começa tudo de novo. Né? Então, os ministros podem decidir votar no mérito e resolver a questão ainda hoje, se houver tempo, se esse assunto vier efetivamente a ser debatido no plenário. Mas se, por maioria absoluta, vamos voltar, 6 votos, os ministros entenderem que essa lei... Quem comenta é Karina Zucoloto, consultora jurídica. Na pauta vacinação e a defesa da vida e da saúde coletiva, STF suspendeu lei que vetava vacinação compulsória contra a Covid-19. Não poderá ser multada em razão do que está previsto na lei por conta da exigência dessa vacinação, caso ela não cumpra. Por quê? Porque a lei foi considerada inconstitucional. Então, a lei só obriga se ela for constitucional. Se o Supremo entender que ela viola princípios constitucionais, aí, e houver uma maioria absoluta declarando essa inconstitucionalidade, aí ela não produz mais efeitos. É possível, Karina, que os ministros possam dizer assim, modular os efeitos da decisão, dizer a partir de que momento essa lei passa a valer? Pode também, mas acredito que aqui, como nós já tivemos uma liminar concedida e ela já está suspensa, a inconstitucionalidade seria desde a data da liminar ou desde a data da publicação dessa própria lei, já que foi bastante próximo à medida liminar que foi concedida em 2022. Mas a gente tem que aguardar esse julgamento de toda forma. É uma ADPF, foi concedida a liminar, a lei não está produzindo efeitos por conta dessa decisão do ministro Barroso, mas essa decisão precisa ser confirmada pelo plenário. Começa a discussão no plenário virtual, há um pedido de destaque, vem para o plenário físico, tudo começa a ser analisado novamente. Pode ser uma análise direta no mérito? Pode também. Eles podem resolver definitivamente o caso? Pode. Pode aplicar precedentes da corte envolvendo, que inclusive
é uma das alegações de que a DPF, para a propositura de que já teria decisões do próprio Supremo de caráter vinculante, dizendo que a lei não pode, quer dizer, que a vacinação ela pode ser compulsória, mas ela não pode ser forçada. Então, a vacina é obrigatória para todas, mas não pode as pessoas serem levadas à força para vacinar. Isso não pode. Mas aquelas pessoas que se recusam veementemente a vacinar, essa vacinação para a Covid, por exemplo, elas podem sofrer algumas restrições em relação a estar em algumas localidades, porque elas podem colocar em risco a saúde de outras pessoas também. Então, é um direito individual em detrimento de um direito coletivo. Então, nesse caso, pode ser exigido dessa pessoa a comprovação de um certificado de vacinação para um emprego, para entrar em algum lugar... de acordo com a decisão do Supremo já proferida em ações anteriores. Isso, exatamente. Agora, aqui nessa lei do município de Uberlândia, em Minas Gerais... não se fala nessa possibilidade. A lei de Uberlândia, inclusive, diz que um chefe ou a empresa, ninguém pode ser penalizado nem ser cobrado de um certificado de vacinação. E se for cobrado, pode ser multado, de acordo com a lei. Mas a lei, vamos insistir mais uma vez, está suspensa por conta da decisão do ministro Barroso, que tem que ser confirmada por essa maioria absoluta, porque só a maioria absoluta pode retirar essa aplicação da lei, vamos entender dessa forma, né? A eficácia da norma. Então, por isso, esse caso vem a plenário, mas em razão do pedido de destaque, salvo engano, do ministro Nunes Marques, Nunes Marques. Exatamente.